A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 3, que tem como título Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Nós estamos estudando a revista CPAD do terceiro trimestre do ano 2023 e agora, na lição número 3, nós vamos entrar aqui em detalhes no livro de Ruth. Primeiro capítulo, na verdade, a gente vai falar um pouco do livro como um todo, enfatizando Ruth e Noemi, essas duas mulheres de fé que deixaram um exemplo, um legado para nós. O primeiro capítulo será enfatizado aqui também, que é o começo ali do livro, e a gente vai desenvolvendo isso aí nas próximas aulas. Mas essa aula número 3 é uma aula que, do meu ponto de vista, tem muitos ensinamentos práticos, porque a gente vai falar aqui da fé de Ruth, da fé de Noemi, a gente vai falar dos problemas que elas passaram, a gente vai enfatizar a amizade delas. Então, uma lição bem completa mesmo. Você que acompanha o EBD em Foco sabe que a gente gosta de explicar em detalhes, passando por cada tópico e subtópico da lição, para que todo mundo tenha uma compreensão completa, plena da lição. Então, você que é professor do EBD ou aluno do EBD, está convidado para assistir essa aula até o final. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, você vai aprender muito. Antes de iniciar aqui a aula, quero só abrir um parênteses para explicar a questão da postagem da aula, o dia da postagem. Geralmente, nós postamos esse vídeo na terça-feira. O slide é postado na segunda. Na terça-feira, nós postamos o vídeo, subsídio em PDF, ou seja, todo o nosso material. Inclusive, se você quer receber esse material, na descrição do vídeo tem o link para você entrar no nosso grupo. Então, você pode entrar no grupo do WhatsApp ou enviar uma mensagem para nós para entrar diretamente no grupo e receber esse material em primeira mão. Mas, enfim, esse vídeo aqui, ele é postado na terça-feira. Só que o mês de julho é um mês que é um pouco complicado para mim. A rotina que muda completamente. Enfim, é um mês que provavelmente não vou conseguir postar na terça-feira. Vou esforçar, mas eu acho que eu não vou conseguir. Então, assim, pode ser que eu poste na quarta-feira durante o mês de julho. Semana passada foi na quarta, essa semana na quarta, semana que vem eu não sei como que vai ser. É justamente porque é um mês de férias, a gente viaja, prioriza a família, é muito importante estar próximo da família. Nesse final de semana passado agora eu fui para o aniversário do meu pai em outra cidade, então enfim, a gente teve que fazer uma viagem. No próximo final de semana é EBF na igreja, a gente está organizando a EBF, então toma tempo também. Então, devido a toda essa mudança na rotina e várias atividades que a gente tem aqui, talvez o vídeo continue sendo postado na quarta-feira. Mês de agosto a gente volta ao normal e posta na terça-feira, quem sabe até na segunda. Nós vamos tentando melhorar isso aí cada vez mais. Mas assim, o EBD em Foco tem muito conteúdo para você acompanhar desde a segunda-feira. Nós estamos sempre postando coisa nova aí para complementar a lição. Vamos lá. Nós vamos ministrar a aula aqui com um slide em PowerPoint, que é um slide 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, vem pronto para ser usado, é um slide de excelência, é o slide que eu uso aqui na aula, você pode usar também na sua igreja. Nós temos slides de adultos e de jovens, e também slide de escatologia, slide de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos de vários temas. Então, um conteúdo bem completo que ajuda muito os professores da EBD a ministrar uma aula de excelência na EBD. Nós já produzimos alguns slides antigos, de lições antigas sobre Ruth, que você pode baixar gratuitamente na plataforma EBD em Foco. Então, basta você entrar, clicar em slide grátis, pesquisar Ruth ou pesquisar qualquer outra coisa, qualquer outra palavra que você quiser pesquisar, passagem bíblica, você vai baixar aí um conteúdo de qualidade gratuito para usar nas ministrações da sua igreja. Pode ser até no culto de ensino, enfim, qualquer culto que você quiser usar um slide, vai estar disponível os slides antigos para você ministrar. Nós temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade e nós temos o nosso site ebdemfoco.com e também o nosso WhatsApp que você pode enviar mensagem para tirar dúvidas. E só uma observação sobre o nosso aplicativo, ele ainda está suspenso lá na Play Store, nós tivemos um probleminha lá na Play Store, então algumas pessoas que já usavam o aplicativo e precisou atualizar não está conseguindo usar. E as pessoas que querem baixar novamente o aplicativo não estão encontrando. No entanto, a gente está trabalhando para resolver esse problema. Por enquanto, o acesso é pelo site ebdemfoco.com. Vamos para o textuário da lição que diz assim: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Então, a gente tem aqui uma passagem assim, chave do livro de Ruth, que
a gente observa a conversão de Ruth. Ela se converte ao falar isso aqui. Ela está seguindo não somente Noemi, claro, está indo com Noemi porque tem uma amizade muito forte entre elas. No entanto, ela quer servir o Deus de Noemi, ela quer servir o Deus Todo-Poderoso. Verdade prática, amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Isso aqui vai ser algo enfatizado durante a lição, que Noemi não estava procurando nada em troca, ela não explorou Ruth, ela não fez chantagem emocional com Ruth, nada disso. Foi uma amizade verdadeira e isso é uma lição muito preciosa para os dias de hoje. A leitura bíblica em classe se encontra em Ruth, capítulo 1, do versículo 6 a 8, depois versículo 14 a 19. Eu recomendo você ler este capítulo na íntegra para entender por completo o contexto e também leia o livro todo na íntegra. Isso é muito importante para você conhecer a história. Durante a aula, a gente vai voltar nesses versículos e explicar em detalhes. Introdução. Já fizemos uma visão panorâmica do livro de Ruth. Agora vamos caminhar por seus capítulos e versículos, focados nos principais personagens da obra, Ruth, Noemi e Boaz. Então, o objetivo das lições 3, 4 e 5 é explicar o livro na sua integridade, enfatizando esses personagens aqui. E nós não podemos esquecer que Deus é o personagem principal. Deus está agindo o tempo todo, ele está presente o tempo todo na vida de Ruth, Noemi e Boaz, na história como um todo. Nesta lição, estudaremos o relacionamento entre Noemi e Ruth, duas mulheres unidas por um amor profundo e uma intensa mutualidade, ou seja, Noemi e Ruth, duas mulheres que não tinham mais nenhum vínculo, porque o filho de Noemi, que era casado com Ruth, tinha morrido. Então Ruth não tinha mais nenhuma obrigação para com Noemi, não tinha obrigação de acompanhar ela, nada disso. Elas estavam liberadas para fazer o que quisessem. Mas ela tomou a decisão de seguir Noemi em qualquer situação, em qualquer circunstância. Uma amizade profunda, um amor verdadeiro. O caráter voluntário da doação pessoal de sogra e nora é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera. Então isso aqui fica o exemplo para os dias de hoje, principalmente esse relacionamento entre nora e sogra, que às vezes é muito delicado. Já falamos desse assunto em uma lição antiga, especificamente sobre nora e sogra, usando o exemplo de Ruth e Noemi. Na aula anterior falei sobre esse tema também, e agora a gente vai continuar falando, mostrando que nora e sogra podem sim se dar bem, podem ter uma amizade profunda, e isso aqui vale para todos os relacionamentos. Tópico 1, a proposta de Noemi. 1.1, uma crise em família. É importante considerar as circunstâncias da vida de Noemi para entender o valor e significado de seus atos. Então, é necessário nós termos uma compreensão completa de tudo o que aconteceu na vida dela. A gente falou na aula anterior da questão do contexto histórico em que a história se passa, estavam vivendo no tempo dos juízes, muito provavelmente foi um período em que Israel estava sendo oprimido por outros povos e por isso a pobreza era muito grande. O texto bíblico lá de Juízes, capítulo 6, diz que Israel empobreceu muito. Então, assim, foi um tempo difícil, uma situação difícil para aquela família. No caso, Elimeleque, que era o pai, e Noemi, que era a mãe. Eles estavam vivendo uma situação de extrema pobreza. O principal provedor da casa, seu marido Elimeleque, no hebraico, meu Deus, é rei, havia morrido. Então, assim, eles foram para Moabe procurar uma situação melhor e ali, naquela terra estrangeira, ele morreu. Algumas pessoas entraram em contato comigo semana passada perguntando se o que Elimeleque fez foi errado. Ele sair ali da casa dele, no caso de Belém, ir para uma terra estrangeira, para um povo que era hostil à nação de Israel. Então, assim, será que ele fez certo ou ele fez errado? Do meu ponto de vista, ele fez errado. Eu acredito que a vontade de Deus para com ele era que ele ficasse em
Belém. Então, a decisão de fugir do problema, de fugir da situação difícil, foi uma decisão errada, porque ele deveria ter confiado em Deus. Pelo menos eu interpreto dessa forma, e lendo alguns comentários eu já vi que vários comentaristas, vários estudiosos também interpretam dessa forma. Algumas pessoas podem falar, mas se ele não tivesse saído, Ruth não teria entrado na família. Mas esse se não existe, a gente não sabe o que poderia ter acontecido. A gente só pode dizer que, analisando a situação, a circunstância, ele deveria ter ficado. É isso que eu posso dizer. Assim, só um exemplo, além desse, vamos lembrar aqui do caso do pecado de Davi com Batseba. Foi algo errado, né? Algo totalmente errado que Davi fez. Porém, foi de Batseba que nasceu Salomão, o homem mais sábio do mundo. Então, assim, a gente não pode dizer como que seriam as coisas se Davi não tivesse pecado com Batseba. Teria sido melhor ou teria sido pior? Não sabemos. O que nós sabemos é que, mesmo diante dos nossos erros e das nossas falhas, Deus executa o seu plano. Então, a única coisa que eu posso dizer é que Deus tem o controle de todas as coisas, ele não perdeu o controle das coisas. Ruth conheceu o Deus de Israel e foi salva pela fé por causa dessa situação, né, de Elimeleque sair ali da sua terra e ir para Moabe. No entanto, Deus poderia ter salvado Ruth de uma outra maneira, de uma outra forma. Ruth poderia ter conhecido o Deus de Israel. Então, assim, não sabemos exatamente o que poderia ter acontecido. A análise que eu faço é que a decisão de sair de Belém foi uma decisão errada, foi, pelo menos é o que eu acho. Os seus filhos, Malom, que significa doença, e Quilion, que significa definhamento, casaram-se e tiveram morte prematura, deixando viúvas as moabitas Ruth, que significa amizade, e Orfa, que significa pescoço. Algumas pessoas falam Orfa, outros falam Orfa. Enfim, não significa que ela era uma órfã, não é isso, tá? Era o nome dela mesmo. Eu falo Orfa, que eu acho que fica melhor. E o significado dela é pescoço, mas às vezes tem a ver com firmeza, porque é o pescoço que mantém a cabeça firme. Então tem essa relação também. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre o significado dos nomes aqui. Vamos entrar em detalhes aqui em outras questões. Considerando a expressão que os nomes tinham na antiguidade, é bastante provável que Malom e Quilion não tivessem boas condições de saúde desde o nascimento. Então, assim, o nome na cultura hebraica tinha uma relação muito forte com a personalidade da pessoa. Então, muitas vezes o nome tinha a ver com o comportamento, com a maneira que a pessoa agia, e o nome tinha realmente uma importância muito grande. Nós não sabemos se o nome Malom e Quilion foi dado para eles logo que eles nasceram, porque assim, quem vai colocar o nome do filho que tem um significado de doença? Existe essa possibilidade? Existe. O escritor da revista vai por uma interpretação que, assim, é bem provável que desde criança eles já tinham problemas de saúde. Então, já nasceram doentes e, por isso, colocaram esse nome. No caso, Malom, que significa doença, e Quilion, que significa definhamento. Eu estava dando uma pesquisada sobre isso e eu vi um estudioso falando que pode ser apelido. Pode ser que Malom e Quilion, quando eles foram para Moabe, que eles adoeceram, eles receberam esse apelido associado à situação deles. Então, um estava muito doente, outro estava definhando, e por esse motivo colocaram esse apelido, e a história ficaria mais interessante se escrevesse assim o nome deles e não o nome original. Então, eu não sei qual é a interpretação correta, porém, a gente tem aqui esse nome que realmente define o que estava acontecendo com eles. E Ruth, o nome dela já significa amizade justamente por causa disso, porque ela era uma pessoa que valorizava as amizades. Então, uma pessoa que realmente vai estar do lado dos seus amigos, mesmo na situação difícil. A vida de Noemi, que significa agradável, tornou-se amarga, como ela mesma diria tempos depois, preferindo ser chamada de Mara, amargosa. Então, Noemi, que tem um nome que significa agradável, uma pessoa boa, é um significado muito bom. Quando ela passa por toda a situação difícil, né, que ela passou com a morte do marido, com a morte dos filhos, a pobreza e tudo mais, ela volta para a sua cidade e fala: não me chame mais de agradável, me chame agora de amargosa, porque o que eu passei me tornou uma pessoa amarga. Então aqui a gente já percebe
que essa questão de ser chamado por um outro nome devido a uma circunstância específica faz parte da cultura hebraica, né? A própria Noemi pede para ser chamado de outro nome devido à situação que ela estava passando. Então, ela achava que não era digna de ser chamada de agradável, né? De Noemi. Eu não sou mais uma pessoa agradável. Eu me tornei uma pessoa amarga porque todas as situações me levaram a isso. Não sei se as pessoas chamaram ela de Mara, não sei, mas pelo menos esse era o desejo dela. Vamos para o tópico 1.2, tirando força da fraqueza. Todas as pessoas, inclusive as cristãs, estão sujeitas a dias maus. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14, diz assim, no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. O livro de Eclesiastes é um livro bem pessimista com relação às coisas da vida, mas aqui tem um conselho bem interessante. Entenda o seguinte, Deus dá o dia bom e o dia mau. Os dois vêm de Deus. Então você tem que aproveitar muito os dias bons e saber que quando chegar o dia mau, aquele dia também foi da vontade de Deus, para você entender que é Deus que está no controle, não é você que está no controle. É Deus que manda em todas as coisas. Então confia em Deus. A diferença é como cada uma se comporta em meio às tempestades da vida. Então cada pessoa vai se comportar de uma maneira diferente. E nós temos que saber nos comportar diante das adversidades. Efésios capítulo 6, versículo 13, diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, assim, nós temos a armadura de Deus para o dia mau, ou seja, para enfrentar o dia mau. Diante da adversidade, diante do dia mau, nós temos Deus conosco. Noemi não escondeu seus sentimentos, mas também não os explorou com autopiedade ou autocomiseração. Ou seja, Noemi estava passando por um problema muito difícil, ela estava voltando sozinha para a sua terra, sem o seu marido, sem os seus filhos, sem dinheiro, sem nenhum bem, sem nada. Ela poderia usar isso para manipular as suas noras. Ela poderia usar isso para tentar ganhar alguma coisa ali do pessoal de Moabe. Quando soube que Deus havia abençoado o seu povo, se levantou com suas noras para voltar a Belém. Então, assim, ela soube da notícia que Deus estava abençoando o seu povo, que Deus tinha olhado para o seu povo, que Deus tinha visitado o seu povo, e ela resolveu voltar a Belém. E o texto diz que ela foi com as suas noras. Vamos ler aqui Ruth, capítulo 1, versículo 6, versículo 7, parte A. Então se levantou com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera e as suas duas noras com ela. Então observe que Noemi resolve voltar porque ouve que Deus abençoou, então essa foi a notícia que ela recebeu, e ela volta com as suas noras. No entanto, chega um momento que ela resolve conversar com suas noras, que é o que a gente vai falar mais adiante. Ela teve uma atitude de liderança, mesmo em meio à tristeza e dor que sentia pela perda do marido e dos filhos. Então a gente não pode negar que Noemi foi uma grande líder. Diante da situação, da circunstância, ela tomou a atitude, ela resolveu tomar uma decisão. A distância entre os campos de Moabe e Belém era superior a 120 quilômetros. Então, assim, era uma distância considerável, né? Então, eles faziam essa caminhada, às vezes em um animal, no cavalo, alguma coisa do tipo, ou às vezes caminhando mesmo. Idosa, Noemi soube tirar força da fraqueza, subindo e descendo das montanhas em tempos tão remotos. Aqui a gente vê que a caminhada foi uma caminhada difícil, não foi algo fácil, foi bem complicado, mas ela resolveu enfrentar essa situação. Se tivesse se entregado aos seus sentimentos, jamais teria tomado uma decisão tão desafiadora. Então, se ela fosse olhar para os problemas, para a tristeza, para tudo que estava acontecendo com ela, ela realmente não teria tomado essa decisão. Tem gente que olha só para o problema, olha somente para a dificuldade, só vê coisa difícil, é uma pessoa negativa. Enfim, eu particularmente não gosto muito de me relacionar ou estar próximo de pessoas negativas, pessoas que só vê o problema, só fala que vai dar errado, que não vai dar certo, que aquilo é ruim, que aquilo não funciona, só olha para o problema, nunca pensa numa solução, nunca propõe
algo que resolva o problema, nunca confia em Deus. Então, assim, é bem complicado se relacionar com esse tipo de pessoa. Então, eu vejo Noemi que, mesmo diante da dificuldade, mesmo depois ela falando que quer ser chamada de Mara, porque agora a vida dela é amarga, mesmo diante de tudo isso, ela tomou essa decisão de fazer uma mudança, né? Ou seja, sair de Moabe, voltar para Belém. Ela não deixou ser dominada pelos sentimentos a ponto de ficar paralisada. Não, ela tomou uma atitude. Os problemas da vida não podem nos paralisar. Provérbios 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, no dia da angústia é que nós temos que ser fortes. Tópico 1.3. Sem manipulação emocional. Ruth e Orfa decidiram prontamente acompanhar a sogra, mas tão logo começaram a viagem, Noemi decidiu liberá-las para que voltassem à casa dos pais. Ruth, capítulo 1, versos 7 e 8. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Então elas começam essa viagem de mudança, não sabemos se elas andaram muito ou pouco, provavelmente não, talvez estava só organizando as coisas. De qualquer maneira, chegou o momento que Noemi falou para elas retornarem para Moabe, voltem para a família de vocês, para a casa da mãe, do pai de vocês, vocês podem casar novamente, vocês vão continuar vivendo a vida que vocês sempre tiveram aqui em Moabe, que está tudo tranquilo para vocês. Mas nós sabemos que somente uma delas resolveu voltar, a outra resolveu acompanhar Noemi. Então, mesmo de avançada idade, Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro delas. De volta às suas origens, Ruth e Orfa poderiam casar novamente e constituírem família. Então, a ideia era essa, né? Que elas pudessem realmente voltar para a terra delas, casar novamente, constituir uma família, viver a vida delas. Noemi já estava idosa, não tinha muito o que oferecer para elas, tinha que voltar para Belém. Noemi assumiu sua condição pessoal sem apelar ao sentimento das noras. Esse tipo de conduta é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis. Aqui eu vou me aprofundar em algo que eu já comentei anteriormente, que é essa questão da manipulação emocional. Às vezes a pessoa está passando por um problema, por uma dificuldade, e fica usando isso para convencer as pessoas a tomar uma decisão que a pessoa às vezes não quer tomar. Então observe que Noemi precisava da ajuda das suas noras. Era extremamente necessário ter Ruth e Orfa ao lado delas para a viagem, para sustento dela futuramente. A gente observa que isso acontece com Ruth. Quando Ruth chega com Noemi lá em Belém, quem vai para o campo trabalhar é Ruth, não é Noemi, porque ela já está idosa, ela não consegue mais ter um trabalho rentável, enfim, ela não consegue trabalhar. Então, olhando a situação como um todo, Noemi poderia usar os seus sentimentos para convencer as suas noras de acompanhá-la, mas ela não faz isso. Ela realmente não manipula ninguém. A manipulação emocional é sutil e costuma se manifestar desde a infância. Provérbios, capítulo 20, verso 11. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Observe que a gente consegue conhecer bem uma pessoa através das suas ações. E isso vale até para uma criança. A pessoa aprende desde cedo as coisas e, através das suas ações, a gente consegue saber um pouco da personalidade daquela pessoa. Então, o pecado não escolhe idade. Pessoas emocional e espiritualmente sadias não são manipuladoras. Então, assim, quem realmente tem uma boa saúde emocional e uma boa saúde espiritual não vai ficar manipulando os outros, não vai ficar usando as emoções para levar outras pessoas a tomar uma decisão. A gente tem que ter muito cuidado com essa questão da manipulação emocional. Tem muitas pessoas aí que são oprimidas, tem muitas mulheres que são oprimidas emocionalmente dentro de casa pelo marido, porque assim, tem a agressão física, mas tem também a agressão emocional, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que saber tomar as decisões corretas e buscar a direção de Deus para tomar as decisões da maneira correta e não ser manipulado pelos outros. Ou seja, aqui é para nós não sermos manipuladores e também não sermos manipulados. Tem que ter cuidado com os dois lados aí.
Porque você pode falar assim, eu não manipulo ninguém, mas você pode ser uma pessoa que é facilmente ser manipulada e aí você tem que tomar muito cuidado. Tópico 2, a convicção amorosa de Ruth. 2.1, uma amizade provada e aprovada. Orfa amava Noemi, mas seu sentimento e força moral não eram tão fortes quanto os de Ruth. Quando a sogra disse pela segunda vez que voltassem para a casa dos pais, Orfa se convenceu de que isso era o melhor para ela. Então, assim, Noemi chegou para as suas noras, falou que elas pudessem voltar e tudo mais, e Orfa estava meio balançada, né? Acho que ela não estava muito certa do que ela queria, e aí ela resolveu voltar. Não, isso aqui é o melhor para mim, vou voltar. E ela volta não somente para a sua família, ela volta para os seus deuses. É bem provável que Orfa estava pensando nos deuses que ela adorava lá. Ela ia ficar longe das imagens dos seus deuses, ela ia ficar longe dos rituais. Então o retorno dela talvez está mais ligado a uma questão espiritual mesmo, de manter a sua religião, do que estar próximo da sua família. Isso aqui é uma conjectura baseada no contexto histórico e também no texto bíblico. Se você ler o capítulo 1 de Ruth, tem um versículo lá que Noemi fala, nesse momento aqui, tá? Noemi fala para Ruth assim, olha, a sua cunhada voltou para o seu povo e os seus deuses. Então está lá, né, que realmente ela tinha essa motivação espiritual vinculada à religião deles. Então Orfa, chorando, abraçou Noemi e voltou para o seu povo. Ruth, porém, se apegou a Noemi. Então Orfa toma essa atitude de retornar. Vamos ver aqui o que aconteceu com Ruth. Ruth, capítulo 1, versículo 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então o beijou aqui é um beijo de despedida. Ela se despediu da sua sogra e voltou. A gente também não pode tratar a Orfa como uma pessoa fria, uma pessoa que não se importa com nada, nada disso. É bem provável que ela tinha sim um certo apego a Noemi, tanto que elas estão indo juntas, depois ela resolve voltar, elas choram. Então o texto diz que elas choraram em voz alta, né? Levantaram a voz e choraram. Então assim, foi uma despedida complicada, algo difícil, mas o desejo de voltar para o seu povo e para os seus deuses era muito maior. Então ela resolve voltar, porém Ruth se apega a Noemi. A firmeza e o altruísmo de Noemi novamente se revelam. Ela insiste para que Ruth faça o mesmo que sua cunhada. Vamos ler o texto? Ruth, capítulo 1, versículo 15. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Então, o texto bíblico que eu tinha citado anteriormente é esse aqui, né? Versículo 15. Então, assim, a tua cunhada, a Orfa, voltou para os seus deuses. Por que você não faz o mesmo? E ela se recusa a fazer isso. A atitude de Noemi extraiu o que havia no mais íntimo de Ruth, uma convicção amorosa por sua sogra, além de uma declaração de fé no Deus de Israel. É nesse momento que Ruth tomou a decisão de servir ao Deus verdadeiro. É esse momento que ela é salva pela fé. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então Noemi serviu de exemplo para Ruth, porque assim, Noemi estava em uma terra estrangeira, passou 10 anos naquela terra, mas ela nunca deixou de servir ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Ela sempre deu exemplo da sua fé. E Ruth aprendeu com ela, ela foi esse exemplo. Assim como o apóstolo Paulo fala, né, nas suas cartas, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós também somos imitadores de Cristo, nós temos que dar exemplo para as pessoas. É bem provável que lá no seu trabalho, na sua escola, enfim, onde você vai, o único acesso que os ímpios terão a Deus, ao conhecimento de Deus, é através da sua vida. Talvez essa pessoa não assiste nenhum programa evangélico, não vai em uma igreja, não lê a Bíblia. Então, a porta de entrada para o evangelho é a sua vida, é o seu comportamento, é o que você faz, são as suas palavras, as suas atitudes. As pessoas estão te observando e, através da sua vida, pessoas podem se converter. Foi o que aconteceu aqui com Ruth e Noemi. Noemi deu o exemplo, Ruth viu esse exemplo e resolveu se converter ao Deus de Israel. As verdadeiras amizades resistem às mais intensas
provas. E a gente não pode deixar de enfatizar a amizade entre elas, né? O escritor da revista colocou aqui, ó, as verdadeiras amizades resistem às mais intensas provas. Então, a amizade verdadeira ela vai resistir a toda dificuldade. Tópico 2.2, amizade na adversidade. A convicção amorosa de Ruth é mesmo surpreendente. Salomão escreveu que o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Provérbios, capítulo 17, verso 17. Então, aqui nesse provérbio, o sábio Salomão disse algo que é muito verdadeiro. Um amigo, muitas vezes, ele é muito mais achegado que um irmão. É um irmão na adversidade. Eu, particularmente, tenho vários amigos que eu considero mais do que muitos parentes. Porque eu tenho um parente que é distante, que eu não tenho contato, que, enfim, é parente, é de sangue, mas muitas vezes eu sei que eu não posso contar com esse parente porque eu não tenho uma relação próxima com ele, mas eu posso contar com um amigo. Eu tenho certeza que tem muitos amigos meus que eles estão muito mais próximos, sabem muito mais da minha vida, da minha situação e podem me ajudar muito mais do que alguns parentes. Então aqui a gente tem uma lição muito boa sobre a questão da amizade. Vale ressaltar que o irmão também pode ser um amigo, né? Tem muitos irmãos aí que não são amigos e a gente tem que enfatizar a questão da amizade. Não é só porque é de sangue que é algo automático, não. Você tem que cultivar essa amizade com seus parentes. Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sogra viúva e idosa. Então, ela estava disposta a passar por várias dificuldades, porque elas não tinham nada. Elas não tinham marido, elas não tinham dinheiro, elas não tinham nada. Elas estavam seguindo simplesmente uma orientação divina, podemos dizer isso, através da fé. Elas creram que Deus ia abençoar. As expressões, onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, e onde quer que morreres, morrerei eu, demonstravam o grau de companheirismo e comprometimento da jovem moabita. Então, observe que isso aqui é algo que demonstra o quanto ela estava disposta a passar por todo tipo de dificuldade com Noemi. Então, Ruth era uma companheira, ela realmente estava disposta a sofrer ao lado da sua amiga. E isso não ficou somente em palavras, transformou-se em atitudes concretas por toda a vida. Nesses dias de tanto individualismo, qual tem sido o nível de nossos relacionamentos? Um questionamento que fica aqui. As pessoas estão vivendo isoladas, o individualismo tem crescido, porém, nós temos que parar e pensar se isso realmente é correto. Como crentes, como servos de Deus, né? Será que nós estamos amando de verdade? Né? Será que nós temos atitudes concretas, ações práticas, ou ficamos somente na teoria? Então, a gente precisa realmente dar valor à amizade, aos relacionamentos. Tópico 2.3, um amor prático. Chegando a Belém, Ruth não ficou parada envolta em expectativas fantasiosas. Então não foi isso que aconteceu, né? Chegou lá, ficou de braço cruzado, esperando cair o pão do céu. Não foi isso que aconteceu. Encarando a realidade, prontificou-se a um trabalho humilde e penoso, que era feito por pessoas pobres e necessitadas, ir às plantações e catar espigas que caíam e ficavam no chão durante a colheita, como instituído nos dias de Moisés. Então aqui a gente vai falar de um tema muito importante, porque assim, naquela época, a economia girava em torno do plantio. As pessoas plantavam, colhiam, a subsistência era basicamente isso, criavam os animais. Então não tinha assim mega corporações, grandes comércios, não era assim que funcionava. A economia era algo bem simples, era realmente ali o povo do campo trabalhando e trazendo sustento para quem vivia na cidade. As pessoas trocavam mercadorias, tinha dinheiro, mas o que valia mesmo era a troca de mercadoria, era muito mais comum isso. Então, alguém que não tinha condições de trabalhar em qualquer outra coisa, que não tinha uma terra, que não tinha como pescar, ou que talvez nem tinha rio por perto, essa pessoa passava fome. Era muito difícil, era muito complicado. E Deus, sabendo disso, já tinha instituído na lei mecanismos para que não houvesse pessoas passando fome em Israel. E esses mecanismos eram variados. Tinha várias maneiras da sociedade como um todo prover um sustento para quem era mais pobre. Vamos ler aqui o texto de Levítico 19, de 9 e 10, tá? Versículo 9 e 10. Mas eu recomendo você ler também Levítico 23, 22 e Deuteronômio 24, 19. Recomendo você ler
todas essas passagens. Eu vou procurar mais passagens aqui, quem sabe eu deixo até na descrição do vídeo um material com vários versículos que falam desse sentido, de maneiras que Deus já tinha estabelecido ali para que pessoas tivessem sustento, pessoas pobres, né? Vamos ler aqui, Levítico 19, verso 9 e 10. Quando também cegares a cega da vossa terra, o canto do teu campo não cegará totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás aos pobres e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, aqui nessa passagem de Levítico, deixa bem claro, quando você for cortar a plantação, aí, no caso o trigo, a cevada, aquilo que está no canto, bem no canto da cerca, que às vezes é difícil, tá um local mais difícil, você não vai cortar, você vai deixar aquilo lá no canto. Se alguma espiga cair, algum molho de trigo, algum cacho de uva, o que cair durante a colheita, você não volta para pegar. Aquilo ali fica para as pessoas mais pobres. É como se fosse um projeto social do governo, é parecido, né? Como se fosse, sei lá, um Bolsa Família, alguma coisa do tipo. As pessoas mais pobres tinham acesso, pelo menos, à alimentação. Eles colhiam aquilo que caía, aquilo que ficava para trás. Muitas vezes eles nem vendiam, né? Usavam para a própria alimentação ali, eles processavam aquele alimento, faziam um bolo, enfim, eles se alimentavam. Então, isso é algo muito importante dentro das Escrituras que a gente acaba ignorando, mas está previsto na lei de Deus. Então, na palavra de Deus, o princípio básico é: os ricos não podem reter para si toda a riqueza, devendo, inclusive, auxiliar os necessitados. Vamos ler a passagem aqui de 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 17 ao 19. Diz assim, ó: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam bem, que enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Então, essa passagem de Timóteo, a passagem de Mateus 6, 19 a 21, a passagem de Tiago 5, de 1 a 6, que eu não coloquei aqui, tudo vai dizer nesse sentido. Não tem problema nenhum a pessoa ser rica, prosperidade deveria ser algo para todos. Nós vivemos em um mundo caído e, devido ao pecado, a gente sabe que tem pobreza, tem desigualdade social. Enfim, é muito difícil nós termos algum programa do governo, algum sistema que resolva o problema da pobreza. É muito difícil, isso não vai acontecer, pelo menos eu acredito que isso não vai acontecer. Enquanto Jesus não voltar, a pobreza vai continuar existindo. Isso não nos impede de lutar por um mundo melhor, de engajar em programas, em partidos políticos e participar, quem sabe, ativamente da política, buscando melhoria na qualidade de vida, diminuição da desigualdade social, diminuição da pobreza. E realmente é o que a gente almeja. Mas, assim, nós sabemos que o ser humano, corrompido pelo pecado, as ideologias corrompidas pelo pecado, nada disso vai resolver o problema por completo. No entanto, sabemos que as pessoas que adquirem riqueza, elas têm que ter um comportamento voltado para Deus, não confiando na riqueza, como está escrito aqui. Não ponham a esperança de vocês na incerteza das riquezas, mas confiem em Deus. Use a riqueza de vocês para abençoar os pobres, os necessitados. Então, assim, você pode sim ser rico, servir a Deus sendo rico, mas você tem que saber fazer isso, não deixar ser dominado pela riqueza, mas que a riqueza que Deus te deu seja uma bênção para a sua vida e a bênção também para outras pessoas. Mas também não são obrigados a alimentar o ócio dos pobres, que devem ir ao campo trabalhar duro para garantir o seu sustento, pois, exceto nos casos de incapacidade física ou mental, o mesmo princípio vige até hoje. Vamos ler o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do verso 10 ao 13. Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Então, a orientação do apóstolo Paulo é: quem não trabalha, não come. Todos nós devemos trabalhar.
A gente sabe que nem sempre tem trabalho para todos. Tem muitas pessoas desempregadas, falta muitas vezes investimento por parte do setor público, por parte do setor privado, é uma confusão toda. E nem sempre tem emprego para todos. E por isso tem desigualdade social, tem pobreza, tem miséria. Então, assim, é uma situação muitas vezes complicada. O caso de Ruth, ela tomou uma atitude e usou aquilo que era previsto pela lei. A lei dizia que na colheita, o que caía, o que ficava para trás, deveria ser recolhido pelos mais pobres. Então ela foi lá fazer isso. Ela tomou essa atitude, já que tinha isso previsto na lei, ela colocou isso em prática e ela realmente recolhia bastante. Então caía, ela recolhia, e era uma quantidade boa. Então assim, mesmo diante da pobreza, da dificuldade, a gente não pode ficar de braços cruzados. A gente precisa se mexer, a gente precisa sair. Eu já vi situações de pessoas que ficam desempregadas, que ficam ali realmente passando por uma situação difícil, mas que não sai de casa, passa o dia inteiro assistindo televisão. A pessoa não sai para procurar um emprego mesmo, entende? Para bater de porta em porta, procurando alguma coisa para fazer. A pessoa não sai, pelo menos, para tentar ver o que está acontecendo no mundo e ver o que ela pode fazer para melhorar a vida, esperando cair do céu. Então não é assim que funciona. Observe que o apóstolo Paulo fala aqui que muitos ficavam fazendo coisas vãs. O que são coisas vãs? Naquela época tinha as coisas vãs que eles faziam. Nos dias de hoje, muitas vezes é ficar o dia inteiro nas redes sociais, no celular, o dia inteiro na televisão, fazendo coisas que não produz nada. A pessoa, em vez de estar estudando, se capacitando, procurando fazer alguma coisa para, quem sabe, conquistar algo melhor, fica, à toa e aí continua na pobreza. Então, assim, sabemos que o ideal é que tivesse emprego para todo mundo. Como não tem, a gente tem que dar um jeito, tem que se virar e aí tem que tomar uma atitude prática. Ruth trabalhou e muito nos campos de Boaz. Seu esforço impressionou o chefe dos trabalhadores. No fim do dia, recolhia tudo e levava para a sogra. Então ela nunca esquecia de Noemi. Estava ali trabalhando, pensando no sustento dela e de Noemi. Ruth não apenas dizia amar, ela praticava o amor. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Então essa deve ser a nossa atitude, amar na prática. O amor não é um sentimento, o amor é uma ação, é uma atitude. A pessoa tem que ir lá e fazer, ela tem que demonstrar na prática. E foi isso que Ruth fez. Vamos para o tópico 3, a convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. 3.1, uma fé fervorosa. Essa questão da fé no Antigo Testamento, eu gosto muito de falar desse tema, porque muitas vezes as pessoas pensam que a salvação no Antigo Testamento era baseada na lei, nas obras, e isso não é verdade. A Bíblia diz que a salvação sempre foi pela fé, e com Ruth não foi diferente. Ruth é um exemplo de fé fervorosa. Sua declaração convicta perante Noemi, o teu Deus é o meu Deus, demonstra sua profunda devoção ao Deus de Israel, sob cujas asas decidiu se abrigar. Então ela viu o exemplo de Noemi, conheceu o Deus de Israel através de Noemi e ela resolveu servir a esse Deus. Então seu fervor é demonstrado em suas atitudes. Ruth renunciou ao modelo de vida frívolo dos moabitas e não seguiu caminhos fáceis entre os belemitas. Ou seja, ela saiu de um estilo de vida que era totalmente contrário à vontade de Deus, que os deuses que eram adorados lá em Moabe eram deuses que exigiam sacrifícios humanos, muitas vezes de crianças, né? E ela abandonou essa vida aí. Ela abandonou os seus deuses, abandonou essa vida antiga, ela se converteu ao Deus de Israel, teve uma nova vida, e essa nova vida foi um diferencial mesmo entre os israelitas. Ela realmente tinha uma atitude diferenciada, manteve uma vida austera e disciplinada, e assim alcançou uma excelente reputação. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então aqui esse texto de Ruth, capítulo 3, versículo 11, deixa bem claro que todo mundo conheceu ela ali e viu que ela era diferenciada. Ela não era uma mulher preguiçosa, ela não ficou procurando qualquer homem para se casar, não foi isso que aconteceu. Ela simplesmente focou em trabalhar, pensando no seu sustento, no sustento da sua sogra, enfim, ela realmente teve um comportamento diferenciado. 3.2, uma fé que inspira. A fé de Ruth foi inspirada na vida e crença de sua sogra. Ao referir-se ao Deus de Noemi,
dava testemunho de sua fé. Eu já comentei sobre isso anteriormente aqui nessa aula, né? Dessa questão do exemplo que Noemi deu para Ruth. Na verdade, ela dava o exemplo lá em Moabe. Então, mesmo em uma terra estrangeira, as pessoas adorando outros deuses, Noemi continuou servindo ao Deus de Israel, deu o exemplo. Quando Ruth tomou a decisão, o ponto de referência dela era Noemi. Em todos os tempos, as mulheres mais velhas têm a missão de resistir aos ventos da superficialidade espiritual, sendo piedosas, dedicadas a Deus e à família, a despeito das pressões da sociedade mundana. Então, assim, as mulheres mais experientes, né, no caso aqui as mais velhas, as mais idosas, elas têm essa responsabilidade para com as mulheres mais jovens, de dar o exemplo, de conversar. Então, a ideia é que as pessoas mais jovens possam olhar para as pessoas mais idosas e tomar como exemplo, né, seguir os seus conselhos. Essa é a ideia. Então, que dentro da igreja nós possamos nos inspirar nas irmãs do círculo de oração, que estão orando, que estão sempre buscando a Deus, estão sempre procurando o melhor para a igreja como um todo, para o reino de Deus, e elas servem de exemplo para nós que somos mais jovens. Somente assim poderão inspirar e ensinar mais as novas. Vamos ler o texto de Tito, capítulo 2, versos 3 a 5. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos, amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, esse é o papel das mulheres mais idosas na igreja, ser exemplo para as mulheres mais jovens. 3.3. Sensibilidade sob liderança. As Escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. Um exemplo disso é o fato de terem sido as primeiras a testemunhar e crer na ressurreição de Jesus. João, capítulo 20, versos 11 e 12, diz assim: E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Então, assim, as mulheres foram as primeiras a chegar no túmulo de Jesus, foram as primeiras testemunhas da ressurreição. Isso aqui é muito importante a gente enfatizar isso. Assim, isso aqui é uma prova de que, de fato, Jesus ressuscitou. Porque se alguém quisesse forjar uma história mentirosa, não ia colocar mulheres como testemunha, ia colocar homens. Porque naquela época o testemunho de uma mulher não era válido, mas o testemunho de um homem sim. Então, se os evangelhos fossem histórias fictícias, jamais iriam colocar aqui mulheres chegando no túmulo primeiro. Mas nós sabemos que é uma história verdadeira. E as mulheres que estavam com Jesus, acompanharam Jesus, estavam com Jesus ali na cruz, né, viram Jesus morrer, elas que foram no começo do dia ver o corpo de Jesus e ali elas foram surpreendidas com o milagre da ressurreição. E o escritor da revista colocou algo aqui que é bem interessante. Parece que as mulheres têm uma sensibilidade espiritual maior. Isso a gente vê nas igrejas. Quando nós chegamos nas igrejas, seja evangélica ou seja católica, a gente vê um número muito maior de mulheres. Igreja evangélica, principalmente, que a gente chega em algumas igrejas que tem uma tradição mais antiga, no interior, às vezes tem um banco de um lado, que é o banco dos homens, e o banco do lado, o banco das mulheres. Hoje em dia, a maioria das igrejas não tem mais isso, mas antigamente tinha e algumas igrejas pequenas ainda tem isso, né? Então, de um lado sentam os homens, do outro lado sentam as mulheres. E a gente vê o banco das mulheres cheio, lotado, enquanto o banco dos homens muitas vezes vazio. Na EBD acontece algo parecido. Enfim, tem o círculo de oração, que só tem mulheres, mas não tem o círculo de oração dos homens. Será que os homens também não devem se reunir para orar? Então, assim, é bem diferente, né, a relação dos homens e das mulheres com o mundo espiritual. Não sabemos o motivo, não sabemos se tem uma explicação bíblica ou uma explicação sociológica para isso, mas é um fato que a gente consegue constatar, né? As mulheres parecem sim que têm essa sensibilidade espiritual maior. É de grande valor quando esse extraordinário potencial feminino é reconhecido e floresce sob uma liderança séria que orienta o trabalho da mulher, evitando que ela seja explorada em sua fé.
Então as mulheres sim são importantes dentro do contexto do reino de Deus, dentro da igreja. Infelizmente, algumas igrejas minimizam as mulheres, não dão oportunidade para as mulheres, às vezes proíbe mulher de dirigir culto, proíbe mulher de pregar. Isso é muito errado. O reino de Deus não tem isso. Está todo mundo junto, participando ativamente para o crescimento do reino. Filipenses 4:3 diz assim: E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então, observe que Paulo destaca aqui o trabalho das mulheres. Elas trabalharam com Paulo na pregação do Evangelho. Então, isso aqui é muito importante. E as mulheres sempre tiveram um papel muito importante no reino de Deus, na igreja primitiva, pregação do Evangelho. Então, as mulheres estavam se pregando, ensinando e participando ativamente de todas as atividades da igreja primitiva. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula, que diz assim: o relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão precioso para Deus é o amor altruísta. Ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo favor divino. Em um mundo tão narcisista, o Senhor espera que nos doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado. O segundo, nossa igreja local. Então aqui a gente tem a conclusão da aula, que resume bem o que nós estudamos. Noemi e Ruth realmente tiveram um amor verdadeiro, um amor altruísta, um amor que não esperava nada em troca. Observe que Ruth não esperava nada em troca de Noemi, Noemi não esperava nada em troca de Ruth, simplesmente elas se amaram, ponto final. O amor é isso, você não olha para o que vai ganhar. A gente vê por aí muitos relacionamentos em que a pessoa pensa o que ela vai ganhar. O que eu vou ganhar sendo amigo de fulano? O que eu vou ter de benefício estando próximo de fulano? Isso é errado, tá? Isso é pecado, não faz sentido um cristão pensar dessa forma. A gente tem que amar, independente do que a pessoa faz, do que a pessoa diz, do que você vai ganhar em troca. Então aqui a gente está falando de um amor voltado realmente para um relacionamento forte, para uma amizade, e é isso que a gente precisa. Nós estamos vivendo em um mundo em que as pessoas pensam em si mesmas. O egoísmo impera, o individualismo impera, mas no reino de Deus a gente tem que fazer diferente. No reino de Deus as pessoas têm que se amar, têm que viver unidas, e o relacionamento é muito importante. O relacionamento com as pessoas fortalece a nossa fé, fortalece a igreja, e dentro da família também isso é importante. A família tem que ser unida, é um ambiente de amor, amor prático. Amém? Chego no final da aula. Aqui a gente tem as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Mais uma vez, quero agradecer a você que acompanhou a aula do EBD em Foco. Muito obrigado, de coração. Aqui está o nosso site, ebdenfoco.com, o nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo tem tudo que você precisa para falar conosco, acessar o nosso conteúdo. Qualquer conteúdo extra vai ser postado nos nossos grupos, disponibilizado na descrição do vídeo e também no nosso site. Na plataforma EBD em Foco, você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor. Até a próxima aula.